Uma música, Neto? Vamos lá. Enquanto o pessoal vai chegando. Quem é essa música? Essa daqui é lá do pessoal do Sacramento. Se não me engano, a composição da Alzira Mui e do Moacir Camargo. Ensina-me a amar. E como todas as músicas lá do pessoal de Sacramento, é uma aula à parte, né? Acho que pode esperar um pouquinho, isso aí, irmão? Pode ligar, pode ligar. A gente termina um pouquinho antes, né? 8, 5, 6 minutos. Ó, só apertar a bolinha. Isso. Aí. Agora a gente já tá ao vivo no Instagram também. Vou aprender a amar, amar para ser amado. É preciso aprender a amar, sentimento precioso fica guardado. Jesus veio nos ensinar o amor, a caridade promove o trabalho, a verdade nos esclarece, a ação nos fortalece. É preciso aprender a amar. O amor nasce no pensamento, cresce pelos sentimentos, mora, reside no coração. Não basta só dele falar, é preciso conhecê-lo, despertá-lo, vivê-lo. Ninguém ama sem ser amado. Quero amar alguém, quero me entregar ao irmão. Assim tenho aprendido, perdoar é transformar. Quero sair de mim, sentir a vibração do outro. Quero me expandir, ser feliz amando. Que amor difícil é esse? Parece-me quase impossível. O amor não tem dono, não tem lugar, não pertence a ninguém. Quanto mais o procuro, mais eu o encontro. De repente percebi que só ele me traz alegria. Onde mora no outro, no seu pensamento, tem origem própria, tem expansão crescente. Me ajude a amar, me ensine a amar. Não quero sofrer solidão, não quero viver só pra mim.
apenas para mim. Quero aprender a amar, me ensine a amar, me ensine a sentir o amor que vive em ti, irmã. O meu amor é seu, o seu amor é meu também. Aprenderemos que entre nós o amor é o eterno bem. O meu amor é seu, o seu amor é meu também. Aprenderemos que entre nós o amor é o eterno bem. O meu amor é seu, o seu amor é meu também. Aprenderemos que entre nós o amor é o eterno bem. Boa noite, Anderson. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Andressa. Soraya Tavares, boa noite. Ana Cláudia Bueno, boa noite. A Lígia, boa noite. Helenice Firmino, boa noite. A Rosa, boa noite. A Kátia, boa noite. Boa noite também a Menartos, lá de Ribeirão Preto. Tia Genô, Madrinha, boa noite. Pompeu, muita gente aí conosco. A gente vai cantar mais uma música então, antes da gente começar. E pra gente dar início aí ao nosso assunto, né, a nossa conversa de hoje. Música Em Nome do Amor, composição Carlos Barbosa, meu tio, lá de Uberaba. Tem no YouTube também com a versão dele aí, quem quiser. A música é muito bonita, hein? Vem, me dá um abraço, vem, não seja uma ilha, aperte mais este laço. Que o melhor é viver em família, a vida a dois é mais fácil quando há o perdão. A vida a dois é mais fácil quando há religião. Esta doce união ligando a alma ao coração através da reencarnação. Em nome do amor, 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 em nome do amor. A vida a dois é mais fácil quando há o perdão. A vida a dois é mais fácil quando há religião.
esta doce união, ligando a alma ao coração, através da reencarnação. Em nome do amor, 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 vem. O caderninho de preces já está aí, né? O Alexandre disponibilizou o link aí para todos que estão aí compartilhando, assistindo a live aí nos comentários. Tá fixado, tá? O link do caderninho de preces. Lembrando aí sempre, né? Se você tem algum conhecido que esteja necessitando da prece, das bênçãos da prece, do bálsamo da prece, né? Se é que a gente pode dizer assim, para aliviar de repente um desespero, um sofrimento, ou mesmo algum ente querido que desencarnou, né? Mesmo recentemente ou em anos passados, é muito importante que você, ao colocar o nome dessa pessoa no caderninho, se ligue também em pensamento a essa pessoa, com essa pessoa, né? Buscando estar em conexão, buscando estar conversando através do pensamento com essa pessoa, porque a sua concentração nesse nome, né, nessa pessoa que você está colocando no caderninho de preces é muito importante para essa troca fluídica, para auxiliar essa pessoa nesse momento difícil, né? Já foi? Deu certo? Eu estou vendo só os... eu não sei porquê. Tá... É a curtida, né? Eu não sei também. Bom, hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre o assunto que a gente falou na última live, né? A respeito da dor, a respeito dos motivos pelos quais nós passamos, os motivos pelos quais há a necessidade da experiência da dor. E a gente já começa lembrando que Deus, sendo infinita misericórdia, infinito amor, sabedoria e soberana inteligência, se a dor não servisse para nada, se a dor não tivesse um objetivo com o amor, ele já teria extinguido a dor da criação. Lembrando então que nenhum de nós passa pela dor, passa pela experiência da dor, e no momento a gente tem vivenciado isso com tantas pessoas, né? Todos nós muitas vezes sofrendo até por N motivos, né? Conflitos existenciais, falta de um propósito, falta de encontrar um propósito de nossas vidas, perda de entes queridos, desespero que muitas vezes tem acarretado os nossos pensamentos, e não há momento mais propício para a gente falar sobre a dor e a experiência do sofrimento do que um momento como esse. E a gente vai trazer hoje aqui algumas questões e uma explicação de Jesus que está lá no livro Boa Nova, capítulo 11, de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E lembrando que o entendimento disso, né, Neto, ele nos conforta. Nos conforta. A gente entender o que a doutrina espírita traz para nós em relação à dor, né, a necessidade das experiências, né, a necessidade dos momentos de conflitos. Entender isso nos conforta, nos dá esperança e alivia a dor também, né? Lógico que saudade,
às vezes um pouco, a gente vai ficar, né? Não tem como não ter saudade, por exemplo, de alguém que partiu, né? Mas a doutrina, ela nos conforta e nos ensina que a necessidade de tudo isso, que existe um propósito para isso, a gente melhor na condição de revolta, né? Não existe. A gente entende que não podemos nos revoltar. E a gente precisa caminhar, né? E com a oração, né? Para poder nos fortalecer. Sim. E esse entendimento, então, nos conforta, ele nos traz. Então, o intuito disso é a gente cada vez mais se aprofundar nisso, para que a gente possa sofrer menos e quando tiver que passar, resignado, né? Tem um escritor muito famoso, Carl Jung, da área da psicologia, né? E o Haroldo até cita ele, né? Em várias palestras, em vários vídeos do YouTube. E tem uma frase que ele diz que é muito interessante, que é assim: o significado nos ajuda a superar muitas coisas, talvez todas, né? Então, o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que é a verdade do Espírito eterno, que é a verdade das nossas realidades espirituais, nos mostra que, através do entendimento do porquê dessa dor, do porquê desse sofrimento, tudo fica de uma maneira mais prática, né? Mas você consegue colocar melhor os ensinamentos de Jesus nos desafios da vida, entendendo tudo isso, né? O Haroldo até tem uma frase que ele fala que é interessante. Ele diz assim: o Consolador prometido, o Espiritismo, ele não vai tirar o sofrimento, não vai tirar a dor, não vai tirar a prova. Ele tira o desespero. Tira o nosso desespero. E tirando o desespero, aí vem o que a gente falou aqui na última live, aquela página do Emmanuel maravilhosa, né? Começa a se fazer luz dentro de um ambiente escuro. Você começa a enxergar os obstáculos, você começa a observar melhor os desafios da estrada, os buracos, os precipícios. Então, a função do Consolador é tirar o desespero. É interessante aquela história, né, que no escuro você tinha tudo ali, né? Tinha tudo. Pedra, abismo, água, lodo, lama. Quando acendeu a luz, qual é a surpresa? Tudo continua ali. Tudo continua ali. Todos os desafios estavam ali, mas havia luz. Porque a gente não pode esquecer que as leis de Deus são imutáveis e o Espírito só se desenvolve. Nós lemos um poema da Maria Dolores aqui, que se não houvesse a dor, provavelmente a gente estaria ainda na bestialidade, né? Embrutecidos. Então não há desenvolvimento sem a dor, não há desenvolvimento. Por exemplo, se a gente não sentisse fome, como que desenvolveria a indústria alimentícia? Se a gente não sentisse necessidade de segurança, como se desenvolveria o planeta, as casas, né? Toda a estrutura física que nós temos? Então, essa dor é inerente ao corpo físico e também existe a dor moral, né? Que é consequência da nossa distância, do nosso distanciamento da lei divina, mas essa dor física nos impele a progredir. Nos convida a progredir, né? A tomar atitudes diferentes. E talvez a gente caia numa das dúvidas do apóstolo Levi, que é contada aqui no livro de Humberto de Campos. A dúvida de Levi era mais ou menos assim: por qual motivo Jesus se interessava tanto pelos aleijados, pelos mendigos, pelos doentes, pelos sofredores, né? Os amigos de Jesus eram esses. Era cego, era leproso, era a turma de Jesus. E o Levi estava encucado com isso. O que pode trazer esses sofredores? O que eles podem trazer de bom para o Evangelho do Reino?
Como esses sofredores vão poder ajudar na construção do reino divino? E isso ficou na cabeça do Levi. Muitas vezes ele foi até grosso com essas pessoas que batiam a sua porta, falando isso para as pessoas. Oh, como você, cheio de deficiência, você vai ajudar Jesus a construir o reino? E a gente, às vezes, cai nessa dúvida, pensando assim, né? Eu, cheio de sofrimentos, ainda mais nesse momento que a gente está assistindo aí, por que Jesus ainda se interessa por nós? Por que, por exemplo, a oportunidade de estar aqui, todos nós, trabalhando pela divulgação do Evangelho de Jesus? Eu, sofredor, eu, cheio de defeitos, cheio de deficiências. E chega até o ponto do Levi chegar para Jesus e perguntar, mestre, não seria melhor a gente pedir ajuda dos reis, dos vitoriosos aos nossos olhos aqui, dos guerreiros? Não seria melhor para ajudar a construir esse reino, a divulgar aqui, ó, o senhor tem o Evangelho do Senhor aí para divulgar, vamos fazer isso, né? Não seria melhor? Porque que esses doentes aqui vão ajudar a gente? Não tem condição nem de andar. E aí aqui a gente vai ler algumas frases de Jesus. Assim que Levi perguntou isso para ele, Jesus disse assim, olha só, Levi, os vencedores da terra, ou seja, aqueles que a gente enxerga como vencedores, aqueles que têm, né, a mansão, o emprego mais cobiçado por todos, a profissão mais cobiçada por todos, segurança, mordomo, que aparentemente a gente vê, por exemplo, nas redes aí, Instagram, né, a gente vê só esse lado, só o lado vencedor das pessoas e acaba entrando até num processo de ficar se comparando e isso prejudica muito a todos nós. Então Jesus diz assim, ó, Levi, os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Primeiro ponto. A palavra evangelho do hebraico significa boa nova, boa notícia. Então o primeiro ponto que Jesus está dizendo é aqui assim, ó. Levi, aquele que já tem tudo, ele não precisa de nada, aparentemente, para ele. O Haroldo usa uma expressão numa palestra dele, ele fala assim, a coisa mais difícil que tem é comprar comida para galinha gorda. Você dá comida, vai lá, compra a melhor ração para ela, joga no chão lá, ela olha aquilo, está satisfeita, está cheia. Então, Levi, os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas, olha só, na dor, no sofrimento, nas derrotas da vida, nas aparentes derrotas da sorte. E vamos começar a se colocar, a entrar nesse ambiente aqui, porque a gente vai ver para onde isso aqui vai se encaminhar. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Por quê? Porque a nuvem, aquela nuvem que a gente falou na última live aqui, começou a se dissipar. Durante a dor, a criatura procura desesperadamente uma luz. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Então, aquele que venceu no mundo, a maior preocupação dele é manter o que ele já tem. Não precisa de boa nova. Não precisa de boa notícia. Já tem tudo. Já tem tudo. Mas olha só, é aqui que a gente vai começar a entender do que a gente está querendo dizer, né? Quem são esses sofredores? Quem são esses derrotados pelo mundo? Será que é sorte? Um vem para ser vitorioso, o outro vem para ser perdedor? Na aparência? E o Levi diz para Jesus, né? Senhor, minhas observações partiram tão só do intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Então, Jesus, eu só falei isso daí para o Senhor porque eu quero começar a divulgar esse Evangelho aí.
Quero começar a divulgar essa boa notícia para o mundo inteiro. Então pensei, né? Vamos atrás dos reis, dos guerreiros para ajudar a gente. E aí Jesus diz assim: Levi, quem governa o mundo é Deus. Quem governa o mundo é Deus. E aqui a gente vai resumir a fala de Jesus por cima, né? Quem somos nós para querer sintetizar o que ele disse, mas só por conta do tempo, né? Jesus então diz para Levi que, muito provavelmente, se fossem convidados guerreiros e reis e os poderosos do mundo para divulgar o evangelho, para divulgar o reino divino, em pouco tempo teríamos guerras para saber quem que é o dono do reino. Então aqui já desbancou o pensamento de Levi. Tanto é que Jesus, né, foi uma premonição do que estaria por ocorrer, né? Depois nós tivemos várias guerras santas, Inquisição, e até hoje a gente vê essa busca por quem é o dono do reino de Deus, sem entender. Agora aqui fica a mensagem de Jesus para os sofredores. Quem são os sofredores? Simbolicamente, a gente vai compreender que Jesus não veio para curar cegos, paralíticos, aleijados, doentes do corpo. A linguagem do Evangelho deixa claro que Jesus é médico de almas. Vem para curar a cegueira do espírito. Porque se a gente for parar para pensar, todos os cegos, todos os paralíticos, todos os aleijados, todos os leprosos que Jesus curou, morreram. Todos morreram. Não é? Então é muita infantilidade da nossa parte interpretar que Jesus veio para curar o corpo. A lição do Evangelho é: aonde está a minha cegueira espiritual? Como está o meu aleijamento espiritual? Por que eu não estou caminhando? Como está a minha inquietude, a minha tolerância, a minha lepra? E é isso que Jesus veio curar. Então, Jesus aqui diz para Levi, num parágrafo aqui que é maravilhoso. Ele diz assim, ó: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres. Olha isso. Que forma linda de Jesus se expressar dos sofrimentos que vêm sugar as nossas imperfeições. Levi, até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo, os vencedores, são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Então, Levi, nós viemos para olhar aqueles que estão vencidos, aqueles que estão sofrendo. Porque os que são vencedores, aparentemente, só a esponja do tempo para sugar suas imperfeições. Agora, aqueles que estão sofrendo, essa é a hora deles. E aí, a gente começa a se encaixar nisso? Essa é a hora deles. Ou seja, Levi, se você está sofrendo, se alegra porque Deus olhou para você. Deus te olhou. É isso que Jesus está dizendo. E ele fala assim, ó: para os seus corações dos vencidos, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram, olha só, esses, os que estão sofrendo, e basta a gente lembrar
dos nossos sofrimentos nos dias de hoje, dos nossos entes queridos que estão sofrendo. Olha só, esses que estão sofrendo quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a doença acamada, a exclusão de todas as facilidades da vida, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento com os entes queridos, a incompreensão dos mais amados, as chagas, as doenças e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Então, Levi, se você está sofrendo, se alegra, porque Deus está olhando para você. É necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo, sofredores, suas almas. Então a gente começa a se colocar no lugar de quem? Do sofredor, né? A gente está sofrendo. Olha só o amor que Jesus tem pelos sofredores. Sabe aquele dia mais difícil? A gente está mais sofrendo, que parece que o mundo acabou e o mundo desabou. Nesse dia, Jesus está olhando por ti, está te amando como nunca, torcendo para que você vença. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Já deu para entender mais ou menos para onde está encaminhando aqui essa história? Aonde vai parar isso aqui no Evangelho? Olha só. Eles, os sofredores, saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem nosso Pai. Já viu isso? Aqui no Brasil principalmente, né? Todo mundo sofrendo tudo quanto é tipo de coisa. Mas na boca das pessoas tem Deus. Na boca das pessoas é eu e meu Deus. Por mais que a gente ainda não sinta isso, mas isso já começa a desabrochar. Então, como prisioneiros, por quê, né? Jesus explica, eles saíram dessas convenções nefastas e bendizem nosso Pai, como prisioneiros que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. Então, esses sofredores são pessoas, são criaturas, são espíritos que resolveram mudar. Que ganharam a liberdade. Não é diferente a maneira de enxergar? Não é diferente a maneira de encarar um sofrimento? É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. Então, Levi, é com os sofredores que o Evangelho vai vencer, porque são eles que estão precisando do Evangelho. E aí conta aqui no livro, né? André e Levi escutavam de olhos úmidos os conceitos de Jesus, cheios de sublimada emoção. E olha para onde vai isso aqui agora. O crepúsculo descia, começava o entardecer. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa, cheio de gente, depois dessa conversa, seguindo os apóstolos e seguindo Jesus. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor. Dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Olha essa cena que Humberto de Campos está nos descrevendo. Os sofredores buscando Jesus
em uma tarde maravilhosa. E vamos guardar o que ele falou, a lição que ele deu em Levi, que ele deu para Levi. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes. Homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés, chagas, doenças. Todos se comprimiam ofegantes. Um monte de gente buscando esse consolo, buscando esse alívio do desespero. Ante os olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura. E um pouquinho antes disse ali, que os apóstolos seguiram Jesus para um dos montes próximos. Deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo, e Jesus aqui continua querendo mostrar essa lição para Levi e para os apóstolos. Olha só como as coisas se ligam, Deixando perceber que se dirigia, que falava aos vencidos e os sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual, porque era um cobrador de impostos entre os discípulos, Na sua qualidade de cobrador, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de sede e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, que os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Pedacinho de uma música aqui sobre as bem-aventuranças, que então concluem essa resposta de Jesus à pergunta de Levi sobre por que o interesse pelos sofredores. Quem são esses sofredores? Quem são esses sofredores? Quem somos nós que sofremos? O que fizemos? Por que sofremos? E ali, por muito tempo, Jesus falou sobre o reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. E será que Jesus faz promessa? Um espírito da categoria de Jesus
Faz promessa que não dá para cumprir? Do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Quando Jesus terminou sua alocação, algumas estrelas já brilhavam no firmamento como radiosas bênçãos divinas. Dá para imaginar esse momento? Dá para imaginar essa sensação? E dá para imaginar que tudo isso continua vivo? Como disse Emmanuel aqui, a gente trouxe o texto, né, na última live. Dá para acreditar que Jesus é um mestre vivo que trabalha incessantemente? Não é um ídolo de pedra morto, não é um símbolo religioso. É um mestre, um professor por excelência, trabalhando 24 horas por dia. E depois, então, eles retornam até a residência de Levi e Jesus observa que Levi estava diferente. Que Levi aparentemente tinha absorvido a lição. Tinha entendido. E então, eles ali jantando, né, Jesus partiu o pão e nesse momento algumas pessoas começaram a bater a porta de Levi. Como havia acontecido há alguns dias, e Levi tinha sido grosso com essas pessoas. No dia imediato, né, que eles se reuniram, o ex-publicano abriu suas portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável. Então, naquele dia, Levi deixou todo mundo entrar para dentro da casa dele. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lissandro, que é o que ele tinha sido grosso no início aqui, né? Com sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo. Meu coração está feliz contigo. Porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Então a lição que fica é: felizes aqueles que estão sofrendo. Felizes aqueles que estão sofrendo sede de justiça e misericórdia. Felizes os pacíficos e os simples de coração. Porque esses estão quebrando antigas correntes. Estão resgatando. Mas como Jesus disse para Levi no finalzinho aqui também são felizes aqueles que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Ou seja, mais vale aquele que ouviu uma palavra das leis de Deus e começou a incorporar no seu dia a dia, do que aquele que leu todos os livros da doutrina espírita e toda a Bíblia e todos os evangelhos, né? Tem uma passagem em Lucas que eu achei muito interessante, que chega uma mulher para Jesus e diz para ele assim, aos berros, né, gritando: Mestre, bem-aventurada, ou seja, feliz, a barriga que te deu a luz e os seios pelos quais você mamaste. Ou seja, feliz, né? Tem privilégio aquele que está com Jesus, privilégio aquele que ouviu Jesus, aquele que cuidou de Jesus. E aí Jesus diz assim: antes, bem-aventurado antes aquele que guarda, que ouve e vivencia os ensinos de Deus. Então é mais importante a vivência do que o que a gente acha que é privilégio, né? Esse aqui, o senhor leu? Aqui o Cláudio Rodrigues está aqui conversando com a gente, né, nos comentários. Ele disse assim: hoje aconteceu algo muito bom para eu entender melhor meu sofrimento. Recebi 2 mensagens através de pessoas diferentes sobre o caminho que devo seguir para acalmar meus sentimentos. Obrigado, Jesus.
O Cláudio está dizendo ali, a gente se esquece, né? Que Deus vai atrás de nós, Deus nos convida pelas situações que muitas vezes a gente passa despercebido. Né? O Cláudio está dizendo ali que ele recebeu mensagem de uma pessoa que muitas vezes resolveu um problema para ele, ajudou ele a resolver um problema. E assim é com tudo, né? A gente passa despercebido, um dia você está triste, de repente começa a passar aqui, você vê uma imagem de Jesus, será que isso tudo é à toa? Né? A gente precisa estar mais atento aos convites de Deus. Bastante gente aqui com a gente, a Andréia lá de Garapava com a gente, o Gilberto, o Fauzi tá aí, a Ângela Maria Carrer de Garapava também, o Renato tá aqui, meu amigo, boa noite, Maria Aparecida, A avó da Letícia. a avó da Letícia, Maria Aparecida, Tá agradecendo. o Rodolfo lá do Sacramento, boa noite Rodolfo, um abraço, a Luz, como é que é? Lucilene Reis, muitos amigos aí, gente, muita gente, muito obrigado. Marcelo, Rio de Janeiro. E que esses momentos, né, estejam realmente nos fortificando, né, e nos dando esperança, né. Vamos cantar agora? Vai cantar? Pode escolher. Música Zaqueu, Tim e Vanessa. E vou oferecer essa música, vamos oferecer essa música lá para Sirlene, que gosta muito dessa música, né? Quero ver o esperado Rabi na multidão. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tento à frente, procuro encontrar um lugar de onde o veja, uma árvore ao céu. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Levantando o teu olhar, tu me vês em meu lugar, me convidas a ceiar, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mais um servo no engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação.
e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer, vinde a mim os pequenos, os sicômoros galgar, me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Me elevarei no chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. E contemplar-te a visão. Tá, gente, nos comentários aí. Carolina tá aí, né? Carol tá aí também nos comentários. E a gente então vai chegando no finalzinho aqui, né? Agradecemos muito a presença de todo mundo aí, o compartilhamento, os comentários, o pessoal que está no Instagram aí também. Muito obrigado por vocês estarem aí compartilhando com a gente. E é como a gente disse, né? Somos todos uma equipe aqui, trabalhando, dando assistência à espiritualidade superior para que ela possa se utilizar da gente, né? Que estamos aqui falando sobre o Evangelho de Jesus, concentrados na Boa Nova e se utilizam de todos nós para levar isso adiante, né? Quando a gente faz o culto no lar, né? Se a gente tivesse a visão de cima da espiritualidade, a gente conseguiria ver uma luz saindo daquele lar, que faz o culto do lar. Então eu imagino e acredito que nesse momento em que nós todos estamos reunidos aqui, trabalhando no Evangelho de Jesus, são 44 agora pessoas, não pessoas, mas acessos, né, que estão ligados com a gente aqui, mais as pessoas do Instagram, mais os vovós ali, e a gente acredita então que se olhar de cima, né, e eu acho que o Nelsinho até falou aqui, né, uma vez, que a gente vai estar vendo aí cada lar desse daí iluminado, né, nesse momento, emitindo várias formas de energias, né, de alegrias, de esperança, né, através das energias para o mundo inteiro. Contribuindo para a paz do nosso lar, né? Pacificação da nossa cidade, desse estado que nós estamos, todos nós, né? De medo, de incertezas, de saudade muitas vezes, né? Porque a gente às vezes, né, pensa assim, nossa, mas o planeta deve estar escuro, né, de tudo, né, muita às vezes maldade, as doenças, os problemas que nós estamos passando, mas a gente esquece de ver às vezes a beleza do exército de Jesus que está aí na crosta terrestre para nos auxiliar, nos ajudar. E aí essas vibrações nossas, de todos nós aqui, com certeza estão ligadas nesses níveis, né? Do exército de Jesus que está aqui para nos amparar e nos dar a esperança que a gente precisa para seguir em frente sempre. É a resposta que Jesus deu aqui para Levi, né? Quando ele perguntou, não seria melhor a gente chamar aqueles que governam o mundo? E Jesus responde para Levi, Levi, quem governa o mundo é Deus. É a luz que governa o mundo. É a verdade que governa o mundo. É o amor que governa o mundo. A gente, ilusoriamente, acha que é a violência.
acha que é o mal. Mas a gente esquece dessa lição que Jesus mostrou para Levi aqui, que aqueles que estão praticando o mal, aqueles que ainda estão nesse processo de prazer pelo mal praticado ao outro, esses só a esponja do tempo, como disse aqui Jesus, só a esponja do tempo para sugar essas imperfeições através de séculos de experiências necessárias. Agora, muitas vezes, nós que estamos buscando nos melhorarmos, a gente já começou a virar essa chave. A gente já começou a querer esse mundo melhor. Esse mundo de pessoas sorrindo, de pessoas se cumprimentando. E é nisso que a gente tem que se apegar. Porque no fim das contas, a esponja do tempo vai absorver todo o mal do planeta Terra. Assim como já fez em infinitos outros orbes. Porque a gente imagina que é só o planeta Terra que está passando por transição planetária. Que é só o planeta Terra que tem o mal ainda dominando, aparentemente dominando, né? A gente se esquece que Deus governa um universo infinito, onde há todo tipo de coisa. Mas uma certeza a gente precisa guardar. Quem governa o mundo é Deus. Nada sai do controle de Deus. Quem colocou os nomes no caderno de prece, né? Nesse momento em que a gente vai fazer uma música para encerrar nossa live, vamos nos ligar, né? Aquelas pessoas, aqueles nomes, para que elas possam receber a nossa doação, né? O nosso momento de amor, o nosso momento de intensa vibração, para que eles possam realmente sair deste momento mais felizes, né? Mais esperançosos, contentes, né? Pacientes, né? Muitas pessoas internadas precisam ficar lá. Então, que essas pessoas possam receber a vibração dessa música que possa ajudá-las, né? Nesse momento tão impaciente. Noite igual não haverá neste mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa, sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, ó Mestre irmão, para mostrar que no há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graça, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem, junto com o sol, trazendo paz, esperança de ter outra noite igual.
Isso aí, pessoal. Não estou conseguindo ler o nome da pessoa no Instagram ali, mas está pedindo preces pela Luzia, pela mãe, né? Duas Serras, Gás Duas Serras. Peço vibração por minha mãe Luzia Gama Silva. Nós vamos que vibrar. se encontra internada. Nós vamos vibrar pela dona Luzia, então, que se encontra internada, pessoal de casa também. Vamos levar boas vibrações para que ocorra o melhor, para que ela tenha paciência, né? E toda a família que esteja em paz, né? A gente vai encerrando então, o Instagram já vai encerrar. Boa noite. Boa noite. Nelsinho está aí no Instagram. Boa noite, um abraço para todos aí. E até no sábado às 18 horas. Lá em Rio Claro assistindo. Um beijo lá para a tia Carmen, está lá em Rio Claro. Muito bom. Gente, fiquem com Deus. Boa noite. Até.